Olá pessoal do nono. Hoje nós estamos iniciando a outra parte de geometria, que será agora trigonometria. A trigonometria também é uma parte da matemática. O que é que ela significa? Três. Gono, ângulos. Metria, medida. Ou seja, medida de 3 ângulos. Qual é a figura que tem 3 ângulos? O triângulo. Então, toda essa parte da trigonometria que vocês vão ver, claro que nós temos também trigonometria na circunferência. Mas nessa parte do triângulo, você vai entender bem como funciona. Porque ela está ligada diretamente à medida de ângulos e lados. Elas estão associadas entre si. Nós temos, no caso, o chamado triângulo retângulo. E nós vamos ver as chamadas razões trigonométricas. O triângulo retângulo, dentro da trigonometria, cada lado possui um nome. Esse que está oposto ao ângulo de 90 graus, esse lado é chamado de hipotenusa. É chamado de hipotenusa. Os outros dois lados, que têm como vértice o ângulo de 90 graus, eles são chamados de catetos. Só que esses catetos possuem nomes distintos. Um se chama cateto oposto e o outro cateto adjacente. Os nomes deles estão associados à posição do ângulo agudo indicado quando ele pede a medida de seno, cosseno ou tangente, que é o que você vai ver mais à frente, que são as 3 principais razões trigonométricas. Se eu considero alfa como o ângulo principal, então o lado oposto a alfa será justamente o cateto oposto. Ah, Márcio, então se tivesse o alfa aqui, na parte superior, o cateto oposto seria esse. Já esse de baixo, onde o vértice é no ângulo reto, e no ângulo agudo indicado, é o cateto adjacente. Hipotenusa, oposta ao ângulo de 90 graus. Cateto oposto é o cateto oposto, o lado oposto ao ângulo indicado. Cateto adjacente tem vértice no ângulo reto e vértice no ângulo agudo indicado. Seno, cosseno e tangente são relações das medidas com os ângulos, certo? Como nós nos tratamos aqui do, claro, triângulo retângulo, a soma dos ângulos internos equivale a 180 graus. Então, se você somar os 3 ângulos, equivale a 180 graus. Como aqui já tem 90, a soma dos outros dois, vamos dizer assim, alfa, mais vou chamar de beta, é igual a 90 graus. Já que 90 mais 90 dá igual a 180. Então, a soma desses dois ângulos agudos equivale a 90 graus. Agora, o seno, cosseno e tangente. Lembre-se que ele vai indicar qual é o ângulo agudo que ele quer essas medidas, certo? Então, aqui eu quero seno, cosseno e tangente de alfa. Tá aqui o alfa. Então, vamos para a fórmula. O seno de alfa vai ser o cateto oposto a alfa dividido pela hipotenusa. Cateto oposto
Então vai ser a medida desse lado sobre a medida da hipotenusa. Lembre-se que a hipotenusa é o maior lado. Sempre o maior lado vai estar oposto ao maior ângulo. Não se esqueça disso. O cosseno já vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, cosseno, falou em cosseno, observe a medida do cateto adjacente e divide pela hipotenusa. Lembrando, se esse aqui for o ângulo principal, o cateto adjacente seria essa parte que seria até a altura do triângulo retângulo. E a tangente? A tangente não tem a hipotenusa nas medidas. Vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tá beleza? Então, o seno do ângulo vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. A tangente vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Não esqueça que para você memorizar até a fórmula, fica legalzinho para você. Um rapazinho vindo de fora tem o seguinte nome: Coaga. Coaga não sabia o que as coisas aqui no Brasil, certo? Como ele não sabia, os amigos dele eram tão ruins que empurraram muita feijoada para comer. Pra ele comer. Coago, coitado, comeu muita feijoada, muita feijoada, muita feijoada. Até que no momento correu pro banheiro para ir. Entendeu? Ele correu pro banheiro para ir fazer aquilo ali, ó. O cosseno. Aí disse: meu filho, não se preocupe não. Tome muita, que você vai melhorar dessa dor de barriga. Pronto. Então, Coaga correu pro banheiro e depois bebeu. Pronto. Aí você lembra sempre do seno, cosseno e tangente. Certo? Então, lembre-se dessas fórmulas que vão ser interessantes e desses tópicos simples que também vão ser importantes. Agora vamos para um exemplo, certo? Observe esse exemplo. Calcule o valor do seno de A, cosseno de A e tangente de A no triângulo abaixo. Aqui nós temos o triângulo ABC. Se ele quer seno de A, cosseno de A e tangente de A, então o ângulo que ele está se referindo é justamente esse, onde está o vértice A. Então, esse vai ser o principal. Então, temos cateto oposto vai ser esse, cateto adjacente vai ser esse, e aqui a hipotenusa. Aí você vem, olha e pergunta: mas, cadê a hipotenusa? Aí nós vamos achar a hipotenusa pelo teorema de Pitágoras. O grande Pitágoras desenvolveu esse teorema no triângulo retângulo e tem também, claro, a fórmula desenvolvida sem ser também no triângulo retângulo, que um dia vocês verão. Aqui eu vou chamar de x. Então, a fórmula é x ao quadrado igual, ou seja, hipotenusa ao quadrado, igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, 36 mais 8 ao quadrado, 64. X ao quadrado é igual a 36 mais 64, 100. X vai ser igual a raiz quadrada de 100. Por quê? Se está ao quadrado, passa em forma de raiz quadrada.
Raiz quadrada de 100, 10. Então, se x é igual a 10, a hipotenusa vale 10. Então, não esqueça. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aqui não importa se vai ser oposto ou adjacente, porque a ordem das parcelas não altera a soma. Certo? Então, agora vamos. Seno de A. Seno de A. Então, vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. Se o A é aqui, o ângulo é esse, então o cateto oposto é 8. Então, nós teremos 8 sobre quem é hipotenusa? 10. Então, fica 8 décimos. Simplificando por 2, o seno de A vai ser igual a 4 quintos. 8 dividido por 2, 4. 10 dividido por 2, 5. Lembre-se que esses circunflexos, assim, parecem sobre a letra, quer dizer ângulo, certo? Então, ali, ângulo A. Cosseno de A, vou afastar só um pouquinho para cá, vai ser igual cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente, 6, hipotenusa, 10. Então, temos 6 décimos. Também dá para simplificar por 2. Então, cosseno de A, 6 por 2, 3, 10 por 2, 5. Então, resposta, 3 quintos. E, finalmente, a tangente do ângulo A, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vai ser 8 sextos. Simplifico também por 2. A tangente do ângulo A vai ser igual a 4 terços. Lembre-se, pessoal, lembre-se. Quando faltar um ângulo, não esqueça. Faltar um ângulo não, desculpa. Quando faltar um lado, use o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Certo? Venha para essa fórmula aqui. Depois é só jogar naqueles que você conhece. Cateto oposto sobre hipotenusa, cateto adjacente sobre hipotenusa, cateto oposto sobre cateto adjacente. E outra dica. Se você quiser achar a medida rápida da tangente, você faz isso aqui, ó. Você viu aqui que a tangente deu 4 terços, beleza? Certo. Então, você olha para o seno e para o cosseno. Para achar a tangente, você observa que quando os denominadores aqui da hipotenusa forem iguais, é só você pegar o valor dos denominadores do seno e do cosseno. Ou, dos numeradores, desculpe. Dos numeradores do seno e do cosseno. Denominadores iguais. Esquece. Olhe para os numeradores. Primeiro, 4. Segundo, 3. Então, é só você pegar o numerador primeiro do seno aqui como numerador do cosseno como denominador. 4 e 3, 4 terços. Se você quiser fazer assim, você também pode fazer, desde que quando você simplificar, os denominadores fiquem iguais, certo? Qualquer dúvida, é só você perguntar na plataforma, certo? Pode usar a plataforma, pode perguntar pelo WhatsApp, no horário que vocês já sabem, no horário combinado. Não esqueçam de fazer as atividades, certo? Fazer as atividades e mandar no prazo correto, certo? Então, pessoal, um forte abraço e até a próxima aula.